Oi, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live. Vamos só esperar o pessoal entrar, vamos dar um minutinho. Tô aqui na varanda da casa do Roberto, tô vendo Curitiba inteira, tá um dia lindo, lindo, lindo aqui. Tá bem bonito mesmo. Oi, Martinha, como que você está? Tudo bem? Marcelo, tô querendo ir aí pra Recife de novo, viu? Preciso ir pra Maceió, pra Maragogi, deixa essa loucura passar e eu vou pra ir com vocês de novo. E aí, gente, essa live é aberta hoje, não tem um tema específico, né? Queria que vocês me falassem do que vocês querem falar, conversar. Oi, Di, tudo bem? Saudades de você. Eu vou começar falando de um tema que colocaram, né, nas perguntas e respostas que eu fiz, que é sobre ego, né? E eu acho super importante isso. Gente, vai dando coraçãozinho, tem as perguntinhas aqui do lado, tá? Então pode me mandar pergunta, tem um sinal de interrogação. Se vocês mandarem pergunta pra mim, eu respondo. E falando sobre ego, eu acho que é bem legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Todo mundo fala, o ego dela é inflado, o ego dela é ruim. E na verdade, não é isso. É lógico que quando o ego ele tá desequilibrado, vamos falar assim, quando ou está muito ou menos, ele impacta muito nas nossas atitudes. Porém, um ego equilibrado é ele que nos permite interagir com os outros, né? Então é importante as pessoas terem essa consciência que o ego é o que nos permite viver. Só que ele tem que estar equilibrado. É o ego que faz a gente saber o que é certo, o que é errado. Lógico que tem toda uma estrutura que na psicanálise a gente coloca, né? Que é superego, mas isso não vem ao caso agora. Que faz com que a gente lide com isso. Então é importante ter essa noção de que o ego é importante e que faz sentido a gente olhar para o nosso eu interno de forma mais amorosa. Então vamos pensar assim, ó. Ego leva uma outra palavra que é egoísta. Será que ser egoísta é ruim? Vamos pensar assim. Quando você pensa em alguma coisa para olhar, pensar em você passando por cima do outro, daí o egoísmo é ruim. Porém, se você olhar para você na forma de se cuidar, de se amar, de se perceber e ser um pouco egoísta nos cuidados, não é ruim, gente. O problema é que nós fomos criados para sempre pensar no outro e esquecer da gente. Só que quando a gente só faz pelo outro, daí geram várias coisas que são ruins em essência. Por exemplo, uma cobrança excessiva, não ter um amor incondicional. Por exemplo, vamos pensar assim, uma mãe. Gente, a mãe, ela é a pessoa que mais ama o filho nessa vida. Só que o filho é um ser único e diferente e ele tem as vontades deles. Porque ele cresceu, porque ele vive em um outro tempo e de repente as vontades dele não é igual da mãe e do pai. Então vem aquela história, eu fiz tudo por você e agora você não reconhece e tal. Será que não existe uma cobrança? Então quando você pensa em egoísmo, sim, o egoísmo em excesso é muito complicado, mas aquele que vem na parte de deixa eu ver se eu tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto, eu tô fazendo isso para agradar quem? Será que na verdade isso é importante para mim?
Ou isso é importante somente para o outro? Como que fica isso? É essa percepção que nós temos que ter, que muitas vezes, e isso sim leva à depressão, leva-se à síndrome do pânico, leva a muitas outras coisas que são complicadas, que nós temos que perceber, né? Se nós não nos olharmos, nós não nos amarmos e nós não percebermos que os nossos desejos sim são necessários, nós não alcançaremos a tal felicidade. Porque a gente nunca vai estar fazendo pela gente, a gente vai estar fazendo pelo outro. Então vale uma reflexão sobre isso, né? Que sim, nós temos que olhar para dentro, perceber que o que é importante para mim talvez não possa ser importante para o outro, mas não quer dizer que não seja importante para mim. E como que fica isso? Então, gente, eu quero que vocês me mandem perguntas aí sobre o que vocês querem que eu fale, que a gente converse, é um bate-papo aberto. E eu sei que tá todo mundo em casa. Me perguntaram também se eu sou a favor do isolamento, que tipo de isolamento. Eu acho assim, gente, que se você tem condições de ficar em casa, fique. É a melhor forma de se cuidar. Mas tem tantas pessoas que não têm essa condição. Tem muita gente que não tem dinheiro, que precisa trabalhar o dia a dia para conseguir isso. Então, sim, se tiver todos os recursos, se protegendo, se cuidando, tomando as normas necessárias, talvez fosse uma opção também. Eu acho que nós temos vários ministros, vários comandantes, né, nesse Brasil, que eles podem decidir melhor do que a gente. Mas eu sou da opinião que se tiver cuidado, se tiver tudo certinho, por que não? Mas eu sei que é um pouco complicado porque tem várias pessoas que não estão seguindo as regras mínimas para se fazer isso. Daí pode prejudicar quem não tem nada a ver com a história. Então eu acho que é um ponto muito delicado. Porém, nós temos que tomar cuidado. Mas vamos falar de uma outra coisa que acabaram de me mandar aqui na perguntinha, sobre pensamento positivo. Eu acho bárbaro. E o pensamento positivo somos nós que criamos. Eu sei que nós estamos num processo bem complicado, com várias informações bem pesadas, bem difíceis. Cada um está passando uma história, cada um tem uma diretriz, uma situação. Então a gente não pode julgar porque a necessidade do outro pode ser sim diferente da nossa. Então cada um lida da melhor forma que pode. Porém, o pensamento positivo ele vem de algumas ações. E o que a gente pode falar sobre isso? Com o que você está se conectando? Você está vendo somente coisas pesadas, coisas complicadas, ou você está se conectando com histórias boas? E sim, a Camila falou uma coisa muito importante aqui, que a nossa mente é capaz de criar histórias, criar ilusões em cima do outro, e o nosso ego com o tempo tem a tendência de cansar daquilo que ele próprio construiu. Fato. Agora, vamos pensar assim. Se você pega todo dia, você acorda pensando que aquele dia vai ser o melhor dia da sua vida, independente do que aconteça, porque sim, tudo o que acontece é para nossa experiência. Ah, mas foi muito difícil, foi muito complicado, mas você aprendeu. É uma coisa simples. Você vai, todo dia tem um buraco na sua frente, você vai cair naquele buraco. No outro dia você pega, sai, cai no buraco. A culpa é tua ou a culpa é do buraco? Então, ou você vai e fecha o buraco, ou você desvia do buraco, porque o buraco tá ali. Ele não vai se fechar sozinho. Pode ser que outra pessoa tome a iniciativa, vá e feche o buraco, mas principalmente a decisão é tua. Então, o que você está fazendo
com os seus pensamentos. Ah, estão me inundando de informações pesadas. Mas, primeiramente, quem está se conectando com estas informações é você. Então, você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Você toma um café gostoso, você nutre a sua alma, você cuida da sua saúde porque é importante, ou você corre para a televisão ver o jornal? Você acorda, toma um banho gostoso, conversa com a sua família, se você estiver perto da sua família, ou liga para alguém, dá uma risada, ou você pega e corre para a televisão ver o jornal? Você sai fazer uma caminhada no sol, lê um bom livro, ou você fica comentando sobre coisas ruins? É o comando que você dá para sua mente. Sim, de atitudes e escolhas sempre. Sempre somos nós que estamos no comando. E existe uma enxurrada de coisas pesadas, mas tem um monte de coisa boa acontecendo. Monte. A quantidade de lives interessantes, de conteúdo que talvez no dia a dia nós não tivéssemos acesso, está ocorrendo. E completamente gratuita, de forma gratuita e com uma disponibilidade de tempo imensa. Então, vai um pouco da nossa atitude de procurar se conectar com essas coisas. Eu tenho a informação e um pensamento que eu sairei melhor dessa quarentena do que eu entrei. Por quê? Eu estou dormindo muito melhor, eu estou comendo muito melhor e eu estou estudando muito. Estou experimentando coisas novas. Estou com saudade, sim, daquela rotina, daquela loucura de ter meus pacientes perto de mim? Claro que eu estou. Mas comecei a experimentar outras formas de me conectar com várias pessoas. E sim, Érica, sobre aquilo que não temos controle, a gente não tem controle. Vamos pensar. Você vai viajar para os Estados Unidos. Você queria que o dólar tivesse 1 por 1. Só que na hora que você vai viajar, vamos pensar agora na realidade que nós temos. Você queria que o dólar, você se planejou para o dólar de 4,20, 4,50. O dólar bateu 5,50 um tempo atrás. Nem estou acompanhando muito o dólar agora para não saber. Mas é uma coisa que não está no seu controle. Se você tentar controlar isso, você vai criar mais ansiedade e você vai ter um pensamento muito mais pesado. Agora, se vem esse pensamento, mas porque o dólar está muito alto, o que eu vou fazer? O que você pode fazer como pessoa? Vamos analisar neste momento? Você pode cancelar a sua viagem porque está todo mundo permitindo isso. E você pode organizar de forma mais coerente dentro das suas capacidades, mais para frente fazer essa viagem. Vamos pensar em Covid. Você pode controlar o vírus? Não. Você pode controlar as suas atitudes perante o vírus, que é se cuidar, lavar as mãos, fazer todas as práticas que eles estão falando, porém o outro você não consegue mandar, você consegue influenciar com atitudes positivas e atitudes acima de tudo, mas você não consegue mudar o outro. Só que você consegue sim mudar o seu pensamento, que é, ok, isso daqui eu não tenho controle, mas o que eu tenho controle? Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e nas coisas que estão ao meu redor sobre o meu controle, o meu olhar. Então, deixa eu olhar de forma diferente. Como que eu posso fazer isso de uma maneira mais rentável, que me traga algo que eu preciso nesse momento e que eu quero, não me conectando com o negativo? Respondi tua pergunta, Érica? Fez sentido para você? Agora o Rafa está perguntando até que ponto é saudável fazer concessões no âmbito pessoal e dos valores em prol do profissional. Vamos pensar assim.
Se te causa algum sentimento e você não consegue ver valor nisso, vai começar uma briga interna e talvez não seja saudável para você. Tudo que você faz, você tem que ver. Eu posso, eu quero, eu estou prejudicando alguém, faz sentido? Se você responder essas perguntas e você fala assim, não, eu quero, eu posso, faz sentido, não estou prejudicando ninguém, ok. Ou você entra para aquele lado que eu estou fazendo algo que vá ajudar o próximo. Daí é algo que você está fazendo em benefício do outro e isso te traz aquele prazer que é, vamos dizer assim, Madre Teresa de Calcutá, que ela fazia o bem para o outro sem esperar nada em troca e ela era feliz com isso. Se te causar algum desconforto interno, tem que haver uma negociação com você. Você tem que perceber que ponto que está acontecendo, se está esbarrando em algum dos seus valores ou se você não está vendo funcionalidade ou benefício nisso para você ou para os outros. E não é para os outros no termo assim, a empresa está ganhando, não é isso. É maior que isso, porque quando se trata de valores internos, tem que ser algo superior a bens financeiros. Às vezes faz sentido, se for para você, eu quero ganhar dinheiro e isso faz sentido, é você com você mesmo, né? Mas, porém, você tem que ver quais são os teus valores que estão em jogo, Rafa. Se começar a esbarrar muito, vai ter um desequilíbrio na balança e talvez quem saia prejudicado é você nessa história. Mas depois me manda, se você quiser saber um pouquinho mais, coloca um pouco mais clara a pergunta e a gente conversa sobre isso. Érica, isso mesmo, a sua reação você controla. O que você tem que perceber agora é como que você está influenciando as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente controla as nossas reações. Porém, aí você falou um ponto que é importante, reação. Você já reagiu a algo que aconteceu. E antes? Por que você reagiu e não agiu proativamente? Por que você não impactou positivamente antes de reagir? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque pensa um pouquinho, eu posso ser uma pessoa positiva, falar de coisas boas, porque que nem... Gente, eu sei do Covid? Sei, mas eu prefiro acordar, ter uma atitude positiva, ler um bom livro. Amanhã eu vou começar a fazer meditação às 7 horas da manhã, que eu estou combinando com a Adri de fazer, e isso vai me gerar uma outra perspectiva. Eu estava em Bragança, eu estou de quarentena há mais de 1 mês e meio já, o Roberto estava sozinho aqui, eu vim para Curitiba, não parei em lugar nenhum, vim direto, vim de carro e estou me cuidando. Essa foi a minha ação para equalizar um sentimento que eu estava sozinha em Bragança, porque eu não estava vendo ninguém. Então eu vim para Curitiba e estou aqui com o meu namorado. Legal, serviu para mim. Então eu agi antes que eu falasse, agora não dá mais tempo e eu não posso nem ver o Roberto. Entendeu? Então sempre, gente, existe sim a possibilidade da gente agir proativamente ao invés de reagir. Isso vale para todos os nossos níveis, tanto profissional quanto pessoal, quanto em relacionamentos. Por exemplo, eu não estou vendo meu pai com a minha mãe, ok, mas eu ligo para eles, eu converso com eles ou eu fico esperando que eles me liguem. Profissionalmente, nossa, eu não sei o que vai acontecer na minha profissão, mas será que eu estou tendo tempo para estudar? Posso ver outras coisas? O que eu posso fazer diferente? Então, é esse agir que é o importante neste momento. É pensar fora da caixa sim, gente. É sair da zona de conforto e perceber que a gente tem um leque de oportunidades que nos foi dado nesse momento de criar coisas novas, de fazer diferente. Então, vamos parar de reclamar um pouco, de
de se conectar com coisas negativas e vamos pensar naquilo que você sempre quis fazer e nunca teve tempo ou achava que não daria certo. Será que agora não é hora de arriscar? Eu sei que neste momento tudo é possível. E não existe, eu acho que as pessoas estão mais abertas para perceber o novo. Gente, entrou uma pessoa aqui que eu amo, que é a Coisa Rica com K, gente, e ela é uma professora maravilhosa, ela tem uma perspectiva linda, e sim, plasticidade de tempo não é que o tempo é uma coisa inesgotável, existe sim 24 horas no dia, mas o que você está fazendo com o seu tempo? E a cabeça, ela é algo que se você não perceber e não se conectar, ela manda em você. A sua mente tem um poder de fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. E algo que é muito interessante de falar nesse momento é que muitas das doenças são sim psicossomáticas. A Ká que está aqui, ela é psicanalista também, ela fez um curso maravilhoso na oncologia e ela teve acesso a curas maravilhosas. Lógico que não foi somente, gente, teve médico, teve remédio, teve vários outros profissionais que estavam integrados nisso, porém a mente ajuda muito. E eu vejo que quantas pessoas nesse momento de quarentena estão se sentindo depressivas, que é uma situação, porque nos foi tirado o direito de ir e vir, mas, porém, não buscaram contato com ninguém. E eu tenho conversado com diversas pessoas, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, para dar um pouquinho mais de explanação mesmo sobre o meu pensamento sobre tudo isso, para que as pessoas percebam-se, porque este é o momento mais rico para se perceber e se amar. É um momento de você querer emagrecer, então vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do sono, vamos cuidar de várias outras coisas, vamos perguntar para pessoas como elas fizeram para conseguir alguma coisa que a gente está buscando. O tempo está aí e tudo se pode. E entrou agora a Camila aqui, que eu acho que é uma das médicas mais maravilhosas que eu conheço. E ela é psiquiatra, a gente trabalha junto. E ela olha o paciente com um olhar de amor. Por isso que eu sou fã da Camila. E é isso que nós temos que fazer, mas principalmente nos olhar com amor. Nos olhar com um pensamento de gratidão por tudo que nós fizemos, pela vida que nós temos e sim pelos aprendizados. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam. E eu quero que vocês coloquem aqui agora. Se eu falar para vocês, me falem duas qualidades que você tem. Mas de pronto, assim, ó, papá, veio na minha cabeça e eu coloco. Eu falo que eu sou muito alegre e eu tenho uma capacidade de perceber o outro muito forte. Por isso que eu sou psicanalista. E eu tenho outras qualidades também, eu sou assertiva, tenho defeitos pra caramba. Só que eu me apoio nas minhas qualidades pra superar e pra melhorar os meus pontos de melhoria. Por exemplo, vamos falar de um ponto de melhoria da Amelie. Gente, eu gosto muito de doce e eu quero emagrecer. Então, eu tenho que ter um foco em não comer tanto doce. Uma coisa pra mim. Outra coisa que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Eu tenho que ler mais. Mas eu faço tanta coisa que eu não consigo ainda organizar um tempo para ler. Eu leio, mas eu gostaria de ler mais. Só que o que eu estou fazendo?
Neste momento, que eu tô com tempo, o que eu fiz? Eu organizei um tempo para eu ler, para eu terminar todos os projetos que eu tenho, e eu tô fazendo tudo isso porque é o meu propósito. Entendeu? Então, como que você tá percebendo o teu tempo e as tuas qualidades? Não vi ninguém colocando qualidade aqui ainda para mim. E não é qualidade para o outro, é qualidade para você. O que você acha que você é bom? E agora, se eu perguntar para você, quais são os seus 2 maiores defeitos? Em 2 segundos você coloca. Isso faz parte do pensamento positivo. Se você se conecta com aquilo que você acha ruim, aonde você está colocando energia, gente? Eu não sou organizado. Você vai continuar colocando energia na sua não organização. Eu não sou uma pessoa comunicativa. Você vai continuar colocando energia na sua dificuldade de comunicar-se. Agora, se você fala assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente planejadora. Nossa, então, se eu sou planejadora, neste momento, quantas pessoas precisam arrumar o seu planejamento? Será que eu não posso me conectar? Olha aí um ponto de ligação com as pessoas. Se eu sou planejadora e as pessoas precisam planejar o futuro, então talvez faça sentido elas me procurarem. Lindo? O que eu vou fazer? Vou falar com uns amigos. Gente, vocês sabem que eu sou bom nisso. Se alguém precisar de alguma ajuda, tô aqui. Se colocar à disposição de. Garanto para você que alguém vai te procurar e aí você vai estar trabalhando o quê? A sua comunicação. Uau! Olha você se apoiando em uma fortaleza tua que é planejamento, e essa vai te ajudar a trabalhar algo que você acha, que muitas vezes nós achamos que nós não somos tão bons assim, e na verdade a gente é. Daí surge outra coisa pra gente melhorar. E a vida é essa. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, gente. Não. Rafael, qualidades, coragem, facilidade de aprendizagem. Eu conheço o Rafa e é verdade. Rafa, eu tenho mais uma para você, já que eu te conheço, né? Eu acho que você tem uma qualidade que é enfrentamento. E vem muito da coragem tua, que eu sei. Parabéns. A Érica colocou fortaleza e responsável. Eu acho que você é mais que isso, Érica. Você é muito amorosa. Muito amorosa. A coisa rica, ressignificar e se permitir. E você toca as pessoas de uma forma que é maravilhosa, coisa rica. Você tem uma capacidade de comunicação que poucos têm. Gente, sigam essa mulher. Essa mulher, eu coloquei um desafio para ela um dia, dela fazer um poema falando de um tema lá que eu inventei na hora. Gente, em 2 minutos estava no ar. Eu achei bárbaro. Eu acho bárbaro. E falando nisso, de você ver os seus pontos fortes. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa, tô em Curitiba, tá? Sei que a gente não pode se ver, mas um beijo aqui de Curitiba. Um ponto importante pra gente falar de qualidades, que eu acho super interessante, é que nós somos um pouquinho malzinho com a gente. Porque eu fiz isso que deu ruim. Eu fiz isso que não consegui terminar, eu fiz isso que, não deu certo, tá bom. E as coisas boas que você fez no seu dia? O que você fez de bom no seu dia? Quantos bons dias, quantos sorrisos. Tem uma frase que a minha professora de psicanálise, que é a Selma Patovilla, que eu amo de paixão, fala, que é uma migalha para você pode ser um banquete para o outro. Então, às vezes eu falo assim, gente, comunicar para mim é super fácil.
Só que eu chego pro olho e falo assim: oi, bom dia, como que foi seu dia? Esse bom dia que eu falei pra ele talvez tenha sido o único sorriso que ele deu no dia, que foi pra me responder com bom dia. Então a gente acha que a nossa atitude pequenininha não vai impactar o outro, e vai. Às vezes tem uma pessoa que mora do lado da sua casa e você fez um prato que delicioso e ela tá sozinha e você não precisa nem falar nada, bate na porta e entrega aquele prato para ela. E fala assim: espero que o seu dia seja bom. Aqui segue meu carinho. Tem tanto isso, tem tanta coisa dentro desse ato que para outra pessoa pode pensar diferente de você, mas ela vai entender da forma que ela precisa. O Rafael Monteiro falou: eu acho que meu defeito me dificulta muito em ver minhas qualidades. Este seria uma autocrítica muito forte. Rafael, se você não vê as suas qualidades, você não se ama. Se você não percebe as suas qualidades, o quanto que você entrega 100% daquilo que você está fazendo. Porque você vai ser tão autocrítico que talvez a sua crítica não te permita acessar 100% do seu potencial, porque nunca vai estar bom. Faz sentido isso que eu falei? Gente, eu assisti uma live hoje, uma live não, era um vídeo mesmo da Adriana Santana, e ela falou uma frase que eu achei bárbara, que era assim: a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. E não é só em termos financeiros, gente, em termos de sentimentos também. Aquela pessoa é mais feliz, aquela pessoa ela é mais espontânea, aquela pessoa ela consegue mais coisas. Talvez seja porque ela arrisca mais. E uma dica: talvez aquilo que te causa um sentimento um pouquinho mais complicado na vida, olhando a outra pessoa, talvez seja alguma coisa que você também pode ter dentro de você e você não usa. Só para ficar esse pensamento, porque o nosso interior, ele quer gritar, ele quer falar, ele quer agir, ele quer brilhar em possibilidades. E se você não deixa, você começa a criticar os outros, julgar os outros. Não tô falando que você precisa gostar de tudo o que os outros fazem, gente, longe disso mesmo. Mas o que está acontecendo? Essas pessoas que você está julgando, olha para ela com outro olhar. Deixa eu ver o que eu posso ver de bom naquela pessoa. Se conecta com o bom dela. Ninguém é ruim 100% ou bom 100%. Gente, aquele filme do bonzinho, do ruinzinho, do anjinho, do demoninho, tem aqui também, tá? Não acha que eu sou boa 100%, não. Não sou, eu sou ser humano, eu não sou perfeita. Ninguém é. Aceita isso. Já é um grande passo. Adalberto, querido, sim, se entregar é o sinal de querer fazer o melhor, independente do resultado. Lógico que tem que ter planejamento, tem que ter foco, tem que ter atitude, tudo isso. Mas querer fazer o bem já é o primeiro passo. Às vezes a gente acha que a gente precisa doar dinheiro, a gente tem que participar de uma obra social. Quem puder, faça. Vale muito a pena, muito a pena. Mas não quer dizer que você não possa ajudar de outra forma. Você tem 2 ouvidos, às vezes ouvir é o que mais faz falta. E ontem, coisa rica, eu assisti Star Wars dos Sith, alguma coisa assim. Eu sou fã do Mestre Yoda. Quanta sabedoria num serzinho daquele tamanho e quanta força, né?
Nós somos Mestre Yoda e nós somos Darth Vader. Se é assim que se fala, não sei, gente. Nós somos. Depende do que você se conecta. Se você se conectar com o lado mal da força, é isso que você vai viver. Se você se conectar com o lado bom da força, é com isso que você vai viver. Só que o mais importante é uma decisão diária. Mais que isso, gente, é uma decisão a cada minuto. Você respirou, é uma decisão. Você pode ter várias atitudes num dia. Eu posso decidir brigar, eu posso decidir gritar, ou eu posso decidir conversar. E é isso. Diariamente, a cada momento. A vida, ela é um aprendizado, é uma escola. E nós estamos nessa escola por merecimento e para nos tornarmos pessoas melhores. Se você pensa nisso, olha o peso que você tira. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para ser feliz, eu tô aqui para amar. E isso que você acabou de falar, coisa rica, é verdade. No veneno está o antídoto. Então, naquele nosso sentimento de, muitas vezes, eu tô infeliz, eu tô chateado, eu tô nervoso. Por quê? Olha para dentro. Tem uma frase que eu acho bárbara, que é assim: em todo grito, em toda discussão, tem um pedido de socorro. Então, se você começar a pensar dessa forma, que aquela pessoa que está agindo daquela forma, gritando, esperneando, está pedindo um socorro, a gente já começa a olhar para outra pessoa como ser humano. Não estou falando que você precisa gostar de tudo que ela faz. Gente, longe disso, pelo amor de Deus. Se você não gosta, você respeita e se afasta. Não quer dizer que você precise... a Amelie falou que eu tenho que amar aquela pessoa. Amar sim, mas não precisa estar junto. Eu te amo e porque eu me amo, eu tô me afastando de você. Por quê? Porque não faz sentido muita coisa do que tá acontecendo. E isso não é só em relacionamento, gente. Às vezes é em trabalho. Às vezes são situações que nós nos colocamos e a gente não percebe. Entendeu? Todo grito é um pedido de socorro. E as pessoas que gritam muito, elas não sabem lidar com o sentimento. Gente, vamos pensar um pouquinho numa coisa que eu acho importante colocar. Nós não fomos criados para olhar pra gente. Pensa você pequenininho, você com seu brinquedinho, você chegava o amiguinho e falava assim: deixa eu brincar com o seu brinquedo. Você fala: não quero, o brinquedo é meu, acabei de ganhar, eu quero brincar. Teu pai e tua mãe falavam o quê? Dá pra ele, para de ser egoísta. O que você fazia? Dava o brinquedo pra criança, a criança quebrava o seu brinquedo. Também falava assim: engole, eu choro. Se você chorar, eu bato em você. Por quê? Porque os nossos pais foram criados com vários irmãos. E é uma outra história, gente. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas agora o momento mudou. Só que nós não tivemos essa percepção de olhar para dentro, de nos perceber. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que a nossa história nos tornou quem somos. Se nós somos quem somos hoje, é porque nós tivemos cada experiência. Só
que agora talvez alguma das nossas decisões não façam mais sentido. Por que eu preciso continuar vivendo? Nós somos um ser em evolução, eu posso decidir fazer diferente. E se não der certo, pelo menos experimentei. Você vai saber como não fazer. E isso que vale. Se você sempre fizer o mesmo caminho todo dia para o trabalho, você sempre vai ter a mesma visão. Se você não se permitir olhar de uma outra forma, vai ser um pouco mais complicado. E isso que é o bonito de se ver, né? Você olhar para as pessoas de maneira diferente, com percepções diferentes. Eu tenho vários amigos e cada amigo é único porque eles são diferentes e maravilhosos. Eu tenho amigos que são músicos, eu tenho amigos que são super racionais. O meu namorado é advogado, então super razão, mas ele é músico, então ele tem um outro lado que é maravilhoso. Eu tenho um irmão que é super inteligente. Eu tenho o André, que é um dos meus melhores amigos, que ele é super espiritualizado. A Rosângela, que é super espiritualizada também, que é minha mestra de Reiki. Gente, cada um me toca de uma forma e cada um está presente na hora que eu preciso. Quando eu preciso de mais razão, eu tenho esse e eles aparecem, gente. Quando eu preciso me reconectar com algo, aparece outro. E a Érica, ela é minha massagista. Gente, quantas vezes em conversas com a Érica e ela fazendo a massagem em mim, eu tive insights maravilhosos. E por que eu tô aqui hoje fazendo essa live? Porque é um desafio para mim também. Eu quero sim, o que é minha missão de vida? Impactar pessoas. Então, se eu ficar em casa numa quarentena sem falar com ninguém, eu estou impactando alguém? Eu posso estar me impactando, porque eu estou fazendo várias coisas. Mas olha, vocês estão aqui numa conversa super legal, espero que vocês sim estejam entendendo, compreendendo o que eu estou falando e que essa live faça diferença na vida de vocês. Porque faz sentido para mim. Eu vivo dessa forma. Eu respeito as pessoas, mas eu coloco o que é importante para mim. Que faz sentido para mim. E isso é a mágica da vida, isso é o viver. É você se respeitar, se perceber, olhar para aquilo que você acha importante e discutir com o outro. Não discutir no ato de gritar, né? Mas no conversar, no debater, para ver se tem outra forma de fazer a mesma coisa. Eu fiz uma live esses dias com o professor Marzo, fiz uma live com o Maurício do Bargio, com a Silmara, com a Fabiola, e cada um me tocou de uma forma. A Silmara me fez perceber o quanto que eu tenho que cuidar do meu sono, e olha que eu durmo bem. A Ju Magrini trouxe uma coisa maravilhosa que foi o cozinhar com amor, trazer experiência para a comida. E na hora que ela falou isso, eu me emocionei, porque eu lembrava do final, dos finais de semana que eu ia almoçar na casa da minha avó, que tinha macarrão com frango. E ninguém faz o macarrão da minha avó. Minha avó não tá aqui, gente, minha avó faleceu já. E aquilo era tão importante para mim que me emocionou. Daí eu fiz uma live com a Fabiola, que a gente falou sobre comunicação não violenta. E, gente, comunicação não violenta envolve tanta coisa e tá muito ligado com autoestima. Se você deixa que alguém comunique-se violentamente com você, muitas vezes é porque você não percebe seus direitos. Você acha que aquilo é normal e tá muito na percepção de você deixar o outro ser dono de você. Se o outro é dono de você, é porque você não é dono dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus desejos. Daí eu fiz uma live com o Maurício e com o Renan, que nós falamos de atividade física, e o Maurício com o Renan são seres assim de uma bondade. O Maurício, eu sou apaixonada por ele sempre, que
ele trouxe uma coisa tão carinhosa para esse momento que a gente não é o momento de você fazer tudo exacerbado. Faz as coisas no seu tempo. Aquilo que você dá conta, aquilo que você consegue. Não faz o máximo. Deixa o máximo para acontecer mais para frente. Agora é hora de você fazer o necessário. E quando você faz o máximo, você esquece das outras áreas da tua vida, né? E eu tive uma live com o professor Marzo, que eu me senti honradíssima, porque, ele é um escritor internacional e ele me convidou e a gente estava conversando hoje da importância de você olhar para dentro e como você toca isso nos seus alunos, profissionais. Ele é professor de educação, fisioterapeuta, professor de educação física, tudo isso, né? Gente, eu sou Amelie Marieto e olha quanta coisa eu fiz nesse tempo. Daí eu quero fazer uma provocação para você. Lógico que vocês não precisam se lançar no YouTube, no Instagram, se isso não fizer sentido para vocês. Mas o que vocês estão fazendo de diferente? O que vocês estão olhando para dentro? Coloca aqui para mim, gente, um aprendizado dessa quarentena e algo que vocês se permitiram fazer pela primeira vez. Me falem. O que eu permiti a Amelie fazer? Eu me permiti dormir mais, que eu não dormia, eu dormia pouco. Fazer lives, que eu tô fazendo, eu tô amando. E também eu vim 2 vezes dirigindo para Curitiba, que eu sempre, a maioria das vezes eu vinha de avião e eu vim dirigindo, aproveitando a paisagem, porque não tinha carro. Então eu olhei a paisagem. E isso foi muito importante. Ó o Rafael Monteiro falando aqui que foi dormir 8 horas. Mônica, eu quero tanto. Eu com o Roberto tava falando hoje de voltar para Maceió, Maragogi. Ai, gente, eu amo esse lugar. Um beijo no coração. Dá um beijo no Nick também. Então, o quanto que vocês se permitiram fazer alguma coisa nova nesta quarentena? Me falem. Às vezes é o fato de dormir 8 horas, que nem o Rafael. Às vezes é fazer a comida pro seu filho, que às vezes ficava 8 horas na escola. E eu tive relatos maravilhosos de mães falando que: Amelie, meu filho não comia, era o problema, porque ele chegou até ter que tomar vitamina por falta de sais minerais, vitaminas e tudo isso. E agora que eu tô cozinhando e eu não cozinho bem, ele tá comendo tanto e ele fala que a minha comida é a melhor comida do mundo. O que tava faltando aí? A falta de comida da criança era o quê? Era um pedido de socorro, falando assim: olha pra mim, cuida de mim. E quando a mãe faz isso, o que a criança sabe fazer? Só agradecer. E isso foi maravilhoso. Olha só, a Di, autocuidado e organizar, ler mais. A Di, gente, é uma sensação. Sigam ela, que ela é bárbara. O Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Os dois juntos assistindo filmes, Marcos. Olha a possibilidade de você ressignificar a sua relação. Gente, o André acabou de entrar. O André foi o meu amigo que eu comentei, tá? Sigam. Ele tem um lado criativo e um lado espiritualizado tão grande que eu te amo, André, de coração. Muitas coisas que eram importantes e foram se perdendo. Quantas coisas que você gostava de fazer e você parou de fazer? Talvez seja o momento de você olhar e falar, né? Vou fazer de novo. Vou olhar, vou recomeçar. Tem gente que escreve maravilhosamente e não estava escrevendo. Tem gente que cozinha maravilhosamente e não estava cozinhando. Tem gente que de repente faz tanta coisa legal e não estava fazendo. Agora é a hora de você perceber que tem que ter um tempo para você cuidar de você.
não é só profissional. O Rafa, reorganizar meu escritório e estudar temas além do profissional, muito bem. E é interessante esse ponto, porque como a gente entra no automático quando está fazendo tudo sempre igual, a gente esquece de acessar aquilo que é importante. E eu sempre falo que quando nós temos 5 papéis, né? Nós nascemos no papel de filho, daí nós vamos no papel de profissional, esposo para quem é casado ou namorado, filho, pai ou mãe para quem tem filhos, mas tem um lado que é o nosso lado interno. E quando você está muito empenhado em um dos papéis, sempre o outro fica capenga. E geralmente o que fica capenga é o que a gente não quer olhar muito. Então, quando você está trabalhando muito, às vezes você esquece da qualidade de relacionamento que você tem que ter com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Você esquece dos relacionamentos com as outras pessoas e, principalmente, você esquece de cuidar da pessoa mais importante, que é você. Quantas pessoas falam assim: eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que fazer aquilo pro meu filho. Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que fazer aquilo pro meu pai. Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que fazer aquilo sempre para alguém. Só que se você não cuidar de você, você não vai cuidar do outro. Aquela história da máscara do avião é verdade, gente. Sempre olhar pra gente primeiro, pra depois olhar pro outro. Não é egoísmo, é só assim, ó, eu tô bem, eu tô legal, então eu consigo fazer verdadeiramente pelo outro tudo isso. Entendeu? A Luana, estar mais presente com meu filho e acompanhar as tarefas dele. Esse é outro ponto que eu acho master legal. Por quê? Porque com essa loucura de pais e mães trabalharem, porque existe sim uma necessidade neste momento, o que está acontecendo? Foi dado para as escolas o papel de educar. E esse papel não é da escola, esse papel é dos pais. Entendeu? A escola ela vai ensinar a escrever, a fazer conta de mais, menos, dividir. É isso. Mas a educação é dos pais. E os pais, eles não estavam tão presentes mais nisso. Não por uma dificuldade, mas porque teve uma inversão de valores, que eu tenho que dar uma condição de vida boa para o meu filho, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que pagar uma escola que eu sei que deve ser muito cara, porém, às vezes a criança precisa de uma horinha sentada na mesa, conversando, jantando com os pais, que agora muitas vezes a criança come, né, almoça, janta na frente da TV assistindo um desenho. Então perdeu-se muito esse contato e essa quarentena veio também com essa possibilidade de fazer isso acontecer. Então, gente, sim, coloque uma mesa linda, coloque os melhores pratos, talheres e sentem com todo mundo para fazer uma refeição. É um momento de reconexão muito importante. Dalberto, você é o cara mais jovem que eu conheço. Não vem com essa ideia com a idade que eu tô, não, tá? Eu não aceito isso de você. E a esposa do Adalberto é maravilhosa, lindíssima. Então, nesse processo, a gente tem que se amar e se perceber. Com a idade, começamos a ver que a vida inteira fizemos para outras pessoas e esquecemos de nós. Demora para perceber. Mas ainda bem que se percebe. A qualquer momento, o importante é perceber que você tem que cuidar de você. Não é com 70 anos que você se aposentou. Sabe um dado muito importante? Pessoas que que possuíram altos cargos em qualquer empresa, que são diretores, presidentes, elas se tornam o cargo. Eu sou o presidente da empresa XPTO. Tudo bem? Quando entra na fase dela ter que abrir mão deste cargo, muitos desenvolvem depressão. Por quê? Porque a razão da vida dela foi aquela.
Só que de repente não tem mais aquela razão. E daí ela tem que se ressignificar. E daí fica bem difícil. Por isso que o olhar para si é importante. Você não é só o funcionário de tal empresa que possui tal cargo. Por exemplo, eu sou a Meli, eu tenho um cargo na Filtros Fran, eu sou psicanalista, mas eu sou também a namorada do Roberto, que gosta de comer em lugares bons, que gosta de fazer exercício, que adora uma massagem, adora ir no cabeleireiro, adora ler, adora ter um tempo sozinha para refletir, para pensar, adora sol. Então, eu sou tudo isso e mais aquilo que me toca. E a Raíssa colocou uma coisa muito importante aqui. Acho que acontece isso quando os filhos vão embora também. Sim, porque os pais dedicaram toda a vida para os filhos. E daí vem uma cobrança sobre as crianças. Porque muitas vezes as crianças não vão fazer aquilo que os pais queriam, e sim aquilo que elas querem. E tá certo isso. Daí os pais têm que entender que, opa, agora o ninho ficou vazio. O que eu vou fazer? Agora você tem tempo de fazer muita coisa. Vai fazer faculdade, vai fazer um novo curso, vai viajar para quem tiver condições, vai entrar num grupo de pessoas para fazer algo que você tem interesse. É isso que dá para fazer, várias coisas. A cada dia que você acorda, você pode fazer um dia diferente. E se tornar uma pessoa melhor. Sempre. Ah, Meli, mas hoje o meu dia foi uma droga. Você aprendeu que se você fizer aquilo daquela forma, talvez dê errado e o outro dia também seja uma droga. Por isso eu acho importante não esquecer do casal mesmo quando você tem filho. Perfeito, gente. Pai que coloca a criancinha para dormir no quarto. Pelo amor de Deus, o quarto é o momento do casal. Não é legal isso. A criança também tem que perceber que ela é um ser único, que ela tem o lugar dela. Entendeu? Tem criancinha de 5 anos dormindo com os pais. Ai, coitado, eu acho que os pais não estão tendo o momento deles, que também é importante. E quando você começa a perceber isso, que a criança nasceu, sim, você vai ter um amor incondicional por ela, você vai fazer tudo por ela, mas você também é pessoa e você tem o seu marido que você precisa cuidar, o relacionamento tanto de pai como de cônjuge fica muito mais equalizado. É interessante porque vários pais criticam, né? Por exemplo, a criança tem 2 anos e o casal foi viajar sozinho. Muito legal. Porque eles perceberam, olha, cuidamos 2 anos da criança, eu tenho uma pessoa super de confiança que eu posso deixar, essa pessoa faz por amor ficar com a criança, eu vou ter 5 dias com meu marido viajando para algum lugar. Lindo! Lindo! Porque quando essa criança tiver 15 anos e ela for viajar, o pai vai perceber, agora é o momento deles também. Maravilhoso isso. Mas lembre-se, gente, aqui não são regras, são dicas, entendeu? Cada um faz o que pode na hora que dá. Talvez a pessoa que coloque a criança no quarto tenha algum motivo, entendeu? E o motivo é dela. Mas uma dica seria essa pessoa também olhar para o relacionamento, para ver o que está acontecendo e como que pode melhorar. E, gente, conversem sempre. Olha, isso foi bom, isso eu gostei, isso eu não gostei tanto. Isso é importante. É a coisa mais linda que se pode ter, é você falar daquilo que é importante para você. Para que a outra pessoa saiba. Que muitas vezes fala assim, eu queria que ele fizesse tal coisa. O cidadão não sabe que você queria fazer, que ele fizesse aquela coisa. Nem todo mundo tem a mesma percepção.
Gente, eu sou super assim, eu sou carinhosa, amorosa. E o Roberto não, o Roberto é mais racional. Gente, a live tá terminando, foram 1 hora. Eu quero agradecer vocês muito. Vou marcar mais vezes, tá bom? Gratidão. Um beijo no coração, espero que tenha sido de grande valia para vocês, tá? E aqui eu deixo meu muito obrigado pelas pessoas que estiveram aqui. Mandem perguntas que eu respondo, tá? Um beijo, tchau, tchau.